No dia do divórcio, fui ao cartório e vi que meu marido não tinha ido sozinho, mas acompanhado da amante que destruiu nosso casamento, os dois sorrindo como se estivessem comemorando a minha dor. Assinei os papéis em silêncio, engolindo tudo, até que a funcionária do cartório perguntou se eu tinha algo a dizer. Foi quando abri a bolsa e tirei o envelope que ia destruir o sorriso deles. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias estão chegando. Desejamos que você tenha uma ótima experiência ao ouvir esta história fascinante. Ana Souza percebeu as primeiras mudanças em Márcio aos poucos. No início, eram detalhes daqueles que se notam pelo canto do olho, mas que logo se descartam porque é mais fácil assim. Ele passou a chegar mais tarde do trabalho. Não meia hora, não uma hora, às vezes 2, 3. Antes ele ligava quando se atrasava. Aninha, ainda estou na obra. Chego em 40 minutos, coloca a chaleira. Agora simplesmente chegava em silêncio, pendurava o casaco no corredor, passava pela cozinha, enchia um copo d'água no filtro e ia para o quarto. Se Ana Souza perguntava como tinha sido o dia, ele respondia com um breve normal, de costume. Estou cansado, e fechava a porta. Eles moravam em um apartamento de 3 quartos no 5º andar de um prédio de alvenaria. Não era construção nova, mas tampouco uma ruína. Márcio havia comprado o apartamento antes do casamento, quando trabalhava como mestre de obras e guardava parte de cada salário. O apartamento era seu orgulho. Ele mesmo fez a reforma, escolheu os azulejos do banheiro, montou a cozinha com módulos que trouxe de um atacado. Quando se casaram 8 anos atrás, Ana Souza chegou com apenas 2 malas, uma caixa de livros e um abajur verde que ficava sobre a mesinha de cabeceira desde os tempos de República Estudantil. O abajur ainda estava lá. Era a única coisa naquele apartamento que era verdadeiramente dela. 8 anos. Ana Souza os contava mentalmente às vezes, como contava os números nas planilhas do trabalho, de forma mecânica, habitual, sem emoção. 8 anos eram 2.920 dias. Cafés da manhã compartilhados, quando ele tomava café com 2 colheres de açúcar e ela tomava chá puro. Tardes na frente da televisão, quando ele assistia ao futebol e ela ficava ao lado, folheando algo no celular, enfiando os pés sob a coxa dele porque os pés viviam gelados. Houve anos bons, houve anos difíceis. O mais pesado foi o 3º ano de casamento, quando Márcio foi demitido da construtora. A empresa havia perdido um grande contrato e metade do pessoal foi dispensada em 1 mês. Márcio ficou 6 meses em casa, mandando currículos, indo a entrevistas, voltando com o rosto fechado e se sentando em silêncio diante do computador. O dinheiro acabou rápido. Ana Souza trabalhava como contadora em uma pequena empresa de transportes. Ganhava pouco, mas com regularidade. Ela sustentou tudo. Contas, compras, os cigarros dele, que consumia meio maço por dia na varanda de tanto nervoso. Não reclamou. Ele sabia disso. E quando finalmente conseguiu emprego como gerente de relacionamento com clientes na construtora Progresso, abraçou-a na cozinha e disse: "Não vou esquecer isso, Ana. Nunca." Ela acreditou. Naquele momento, acreditou. Agora Márcio trabalhava na mesma empresa. Havia chegado a diretor comercial, conduzia negociações com clientes, visitava obras. O salário tinha crescido. Apareceu um carro da empresa, um sedã prata que ele estacionava no pátio sob as janelas, como se quisesse que todo mundo visse. Ele passou a se vestir melhor, trocou as camisas gastas por novas, comprou sapatos, começou a usar colônia, algo que Ana Souza nunca havia notado nele antes. Ela chegou a se alegrar no começo. Está se cuidando, está preocupado com a aparência. Só depois entendeu que ele não estava fazendo isso por ela. O primeiro sinal concreto chegou no outono. Era uma terça-feira comum, por volta das 8 da noite. Márcio havia se recolhido ao escritório, um cômodo pequeno no fundo do corredor que um dia planejaram transformar em quarto de criança, mas nunca transformaram. Ana Souza foi até lá buscar o carregador do celular. O cabo vivia naquele canto atrás da impressora.
porque em nenhum outro lugar a tomada ficava bem. A porta estava entreaberta. Márcio tinha saído para o banheiro. Sobre a mesa brilhava a tela do notebook. Ana Souza não pretendia olhar. Ela se abaixou para pegar o cabo e o olhar caiu involuntariamente no monitor. Um mensageiro aberto. Uma sequência de mensagens curtas com corações cor-de-rosa. A foto de uma mulher de vestido vermelho, vistosa, com cabelos perfeitamente arrumados, com um sorriso que, mesmo através da tela, parecia desafiador. E a última mensagem: estou com saudade. Vem depois, vou te esperar. Ana Souza não se mexeu. Ficou parada com o cabo na mão, como se tivesse esquecido por que havia ido até lá. Então ouviu passos no corredor e recuou até a porta. Márcio entrou, viu que ela estava no escritório, deslocou o olhar instantaneamente para o notebook e fechou a tampa com um movimento só. "O que você está fazendo aqui?" perguntou. A voz era tranquila, mas Ana Souza percebeu nela algo que não era exatamente susto. Era mais irritação. "Vim buscar o carregador", respondeu ela, mostrando o cabo. "Tudo bem. Da próxima vez bata antes. Posso ter documentos de trabalho na tela." Ana Souza concordou com a cabeça e saiu. Ela não perguntou quem era aquela mulher, não perguntou o que era aquela mensagem. Sabia que, se perguntasse naquele momento, ele responderia de um jeito que encerraria o assunto. "É uma colega, é um chat de trabalho. Você está começando de novo." Ela teria de ou acreditar ou iniciar uma briga. Não queria nenhum nem outro. Naquela noite, Ana Souza ficou deitada no escuro ouvindo Márcio respirar ao lado, de forma regular, tranquila, como alguém de consciência limpa. O abajur verde brilhava suavemente na penumbra. Lá fora, chovia. Ana Souza olhava para o teto e pensava que há coisas que não se consegue desver. Corações cor-de-rosa, vestido vermelho. "Estou com saudade. Vem depois." Essas palavras agora viviam em sua cabeça, e ela sabia que não iriam embora. As 2 semanas seguintes, Ana Souza viveu em um estado que depois descreveu para a amiga Letícia com uma única palavra: tortura. Silenciosa, cotidiana, metódica. Ia trabalhar, preparava o jantar, lavava e passava as camisas de Márcio, aquelas novas camisas que ele usava agora todos os dias. E ao mesmo tempo, dentro dela, havia outro trabalho em andamento, um que ela não conseguia parar. Ela notava cada detalhe. Como ele saía com o celular até para o banheiro, como escondia a tela quando ela passava por perto, como passou a tomar banho mal cruzava a soleira, coisa que antes não tinha o hábito de fazer. Ela não queria ser a mulher que vasculha as coisas alheias, não queria checar o celular dele enquanto dormia, não queria se tornar o tipo de pessoa que sempre havia desprezado, mas precisava saber, não supor, saber. A solução surgiu por si mesma. No fim do outono, Márcio pagou a conta do celular pelo banco e deixou o comprovante em cima da mesa da cozinha. Um hábito do qual nunca se livrou, apesar de Ana Souza ter dito 100 vezes que tudo existe em formato eletrônico. O comprovante estava ao lado do guardanapo, preso embaixo de uma caneca com resto de café. Ana Souza o pegou maquinalmente para tirar da mesa e viu a discriminação. Um número chamou atenção imediatamente. Aparecia repetido. 10, 12, às vezes 15 vezes por dia. De manhã ao meio-dia, depois do trabalho, às 11 da noite, à meia-noite. Às vezes, as ligações duravam 40 minutos, às vezes 2, mas eram diárias, sem interrupção, como os batimentos de uma segunda vida que Márcio levava em paralelo a deles. Ana Souza não ligou para aquele número. Era contadora. Estava acostumada a trabalhar com dados, não com emoções. Em vez disso, digitou o número no campo de busca e, alguns minutos depois, encontrou o que procurava. Um perfil em rede social. Cristina Alves, 27 anos. Na foto de perfil estava a mesma mulher do mensageiro, só que agora não de vestido vermelho, mas de blusa branca, com o cabelo preso, com uma expressão deliberadamente profissional. Proprietária do salão de beleza Aura, no centro da cidade. Publicações. Fotos dos interiores do salão,
Buquês de clientes queridas, selfies em restaurantes, academias, spas. Tudo era caro naquele sentido especial e cuidadosamente construído, quando cada foto grita sobre abundância, mas finge que é apenas um estilo de vida. Ana Souza deslizava pela página devagar, como se deslizasse por um relatório financeiro, sem pular nada. Nas publicações do verão, encontrou uma série de fotos de um restaurante. Luz suave, toalha branca, 2 taças de vinho, pratos com algo bonito e indefinido. Em uma das fotos, sentado do outro lado da mesa, em frente a Cristina, havia um homem. O rosto não estava visível. Ele havia sido fotografado de costas, levemente de lado. Mas Ana Souza viu a mão esquerda pousada sobre a mesa ao lado da taça. No pulso, um relógio. Um Citizen de mostrador escuro com ponteiros prateados e aquele pequeno arranhão no vidro que havia aparecido 2 anos atrás, quando Márcio bateu o pulso no canto de uma estante na garagem. Ana Souza havia dado aquele relógio para ele no aniversário de 35 anos. Escolheu durante 1 mês inteiro, juntou dinheiro de 3 salários. Ana Souza fechou o celular, colocou-o sobre a mesa com a tela para baixo. Ficou 1 minuto olhando para a geladeira, para o ímã de uma praia que tinham trazido de uma viagem 3 anos atrás. Depois levantou, foi até o banheiro, fechou a porta com a trava, abriu a torneira e chorou. Baixinho, sem som, com a mão tapando a boca. Não de mágoa, embora a mágoa estivesse lá, aguda como uma queimadura, mas de compreensão. De entender que havia 1 ano vivia dentro do espetáculo de outra pessoa e nem sabia que lhe haviam dado um papel. Que o homem que todas as manhãs se sentava à mesa da cozinha à sua frente e passava manteiga no pão de forma metódica, dia após dia, estava construindo uma outra vida, com outra mulher, com o dinheiro ganho no casamento que ele já havia descartado. A água corria. Ana Souza ficou de pé, apoiando as mãos na borda da pia, olhando o próprio reflexo no espelho. 34 anos. Olheiras escuras que não existiam meio ano antes. Pele ressecada nas mãos. Ela vivia esquecendo de passar creme. Um rosto comum de uma mulher comum, que vai trabalhar, cuida das contas alheias, volta para casa e cozinha sopa com o que tem na geladeira. Ela não era uma beldade, nunca foi, mas era confiável. Era aquela em quem se pode se apoiar, e achava que isso era suficiente. De manhã saía de casa às 7h30, entrava no seu velho Gol verde escuro, que havia comprado com as próprias economias, e cruzava a cidade até o trabalho. O carro era simples, sem frescuras, ar-condicionado, rádio, banco de tecido. Mas Ana Souza o amava. Era a única coisa grande que havia adquirido sozinha, com seu próprio dinheiro, sem pedir permissão a ninguém. Márcio debochava. Ana, que carro é esse? Deixa eu te achar um decente. Ela recusava. Gostava que o Gol era dela. Completamente, incondicionalmente dela. Não foi suficiente. 8 anos de confiabilidade podiam ser trocados por uma mulher de 27 anos num vestido vermelho, com um salão de beleza e corações no mensageiro. Ana Souza desligou a torneira, enxugou o rosto na toalha, saiu do banheiro e foi para a cozinha. Era preciso esvaziar a máquina de lavar louça. A vida não parava só porque tudo havia desmoronado por dentro. As xícaras precisavam ser colocadas nos lugares, a panela guardada no armário de baixo, a tábua de corte limpa e pendurada no gancho. E Ana Souza fez tudo isso com cuidado, como fazia todas as noites. Só que as mãos tremiam levemente e ela se esforçava para a louça não chacoalhar alto demais. Vou embora, Ana. Acho que você já entende tudo. Ele estava encostado na moldura da porta, ombro apoiado, olhando para ela com uma expressão que, aparentemente, deveria significar compaixão. Mas Ana Souza via outra coisa, impaciência. Ele queria que ela concordasse, assinasse e o deixasse ir. Rápido, sem cenas, sem lágrimas, sem tudo aquilo de que os homens mais têm medo nessas situações. Ana Souza olhou para o requerimento. Linhas caprichadas, caneta azul, a caligrafia angular conhecida. Nome completo:
Data do casamento. Pedido de dissolução. Tudo organizado. Tudo dentro da forma. Como se não fosse um pedido de divórcio, mas uma nota fiscal de entrega de materiais de construção. Cristina, disse Ana Souza. Márcio estremeceu, imperceptivelmente, mas ela captou o breve movimento dos ombros, como quando alguém espeta o dedo entre as omoplatas. Ele não esperava que ela soubesse o nome. Por um segundo, ficou em silêncio, depois se recompôs. Isso não tem importância. Simplesmente já faz tempo que somos estranhos um ao outro. Ana, você mesma sente isso. Vivemos juntos, mas não somos um casal. Não quero mais assim. Faz tempo que somos estranhos, repetiu Ana Souza, como se provasse as palavras. Lembrou que 3 semanas atrás havia lavado as camisas dele, que no domingo tinha feito feijoada. A favorita dele, do jeito que ele gostava. Porque certa vez ele havia dito que a feijoada dela era melhor que a da mãe dele. Que no outono havia comprado botas de inverno para ele porque as antigas estavam gastas e ele vivia esquecendo de ir à loja. Estranhos não fazem isso, mas ela não disse nada. Tudo bem, disse ela. Vou assinar. Márcio piscou. Esperava resistência, esperava perguntas, recriminações, talvez lágrimas, mas Ana Souza o olhava com calma, e essa calma o desestabilizou. Ele concordou com a cabeça, ficou em silêncio e acrescentou. O apartamento é meu, você sabe, comprei antes do casamento. O carro também, mas você pode levar os móveis do quarto e tudo o que tiver nos armários. Não vou ser mesquinho. Ana Souza quase esboçou um sorriso. Os móveis do quarto, a cama, a cômoda, as 2 mesinhas de cabeceira, tudo junto valeria uns 30 mil se vendesse no site de classificados, e as roupas dos armários, as próprias roupas dela, que ele generosamente permitia que ela levasse, mas ela ficou em silêncio, concordou com a cabeça. Márcio ficou parado mais um segundo, depois se virou e foi embora. 1 minuto depois, de trás da porta fechada do escritório, ouviu-se a voz dele, suave, afetuosa, bem diferente da que ele havia acabado de usar com ela. Ele estava ligando para Cristina. O divórcio por mútuo acordo no cartório levava 1 mês. O requerimento havia sido protocolado. E agora era preciso aguardar os 30 dias até a data marcada. Sem filhos em comum, sem disputa de bens, procedimento padrão, 3 visitas e um carimbo. Durante todo esse tempo, continuaram morando no mesmo apartamento. Márcio não tinha pressa em sair. Era conveniente. As coisas no lugar, geladeira cheia, roupa limpa. Ele simplesmente vivia como se Ana Souza já tivesse se tornado algo parecido com uma mobília. Está lá, não incomoda, em breve vai ser removida. E, ao mesmo tempo, acelerava as coisas em outra frente. Já havia encontrado um corretor de imóveis que estava buscando para ele e Cristina um novo apartamento. 2 quartos em uma construção nova, com janelas amplas e vaga na garagem. Ana Souza sabia disso porque certa vez viu a tela do celular dele com a conversa com o corretor. Márcio havia deixado o telefone na mesa da cozinha enquanto tomava banho. Ela não leu de propósito. Simplesmente a tela acendeu com uma mensagem recebida e ela viu. Márcio, selecionamos 3 opções dentro do seu orçamento. Quando seria conveniente para visitar? No dia seguinte àquele em que Márcio colocou o requerimento sobre a mesa, Ana Souza ligou para a amiga Letícia. Letícia trabalhava como advogada em uma seguradora. Não era direito de família, mas ela conhecia bem a legislação e conseguia encontrar advogados certos em uma tarde. Ana, você enlouqueceu? Letícia quase gritava no telefone. Ele te entregou um requerimento como se fosse uma conta de luz. E você? Tudo bem, vou assinar. Pelo menos vai contratar um advogado? Você tem direito à metade do patrimônio conjunto. Letícia, não tem nada a dividir. O apartamento é pré-conjugal, o carro também. Na conta conjunta há uns 200 mil. Vou brigar por 100 mil na justiça? E os eletrodomésticos? E a reforma que vocês fizeram juntos? E a renda dele durante o casamento? A reforma ele fez com as próprias mãos. Os eletrodomésticos compramos na metade. Mas quem vai a tribunal por causa de uma máquina de lavar de 3 anos? E a renda dele? Como você imagina isso?
Ele recebia o salário no cartão dele, eu no meu. Alimentávamos a conta conjunta, os dois, e gastávamos em comida e contas. Não tem nenhum capital oculto, Letícia. Ele não é nenhum milionário. É diretor comercial de uma construtora de médio porte. Letícia ficou em silêncio. Depois suspirou. Só não quero que você saia de mãos abanando. Ele vai embora para essa Cristina com os salões e os restaurantes dela. E você vai ficar com uma cômoda e uma caixa de botas. Isso não é justo, Ana. Eu sei, respondeu Ana Souza. Mas às vezes é melhor sair rápido do que sair devagar e com dor. Não quero negociar cada panela com ele. Quero fechar essa porta e esquecer. Letícia não discutiu mais, mas desligou com um silêncio tão pesado que Ana Souza o sentiu fisicamente, como se a sala tivesse ficado um pouco mais escura. Ana Souza de fato queria fechar aquela porta, queria assinar os papéis, fazer as malas, alugar um apartamento e recomeçar. Tinha 34 anos, não 20, mas tampouco 60. Trabalhava, tinha profissão, saúde e cabeça no lugar. Ia se virar. Sempre se virava. Mas no início do inverno, a vida lhe pregou uma surpresa para a qual não estava preparada. A carta chegou num envelope branco comum com o logotipo do Banco Horizonte. Ana Souza a encontrou na caixa de correio numa quarta-feira à noite, quando voltava do trabalho. Ela recebia remessas publicitárias de bancos regularmente, ofertas de cartões de crédito, investimentos, seguros, e, a princípio, quis jogar fora sem abrir. Mas algo a fez rasgar o envelope ainda no corredor, parada junto ao radiador do primeiro andar. Não era publicidade, era uma notificação de parcela mensal de um crédito pessoal. Valor do empréstimo, R$180 mil. Tomadora, Ana Souza. Data de contratação, abril do corrente ano. Parcela mensal, R$3.840. Último pagamento recebido, outubro. Próximo pagamento, vencido. Multas acumuladas. Ana Souza leu a notificação 3 vezes. De pé no corredor, costas encostadas na parede fria, sentindo o cheiro de umidade e do jantar de alguém atrás da porta do primeiro andar, ela jamais havia feito um empréstimo no Banco Horizonte. Nunca havia tido nenhuma relação com aquele banco. Nunca havia assinado nenhum contrato de crédito. Precaução profissional de contadora que todo dia vê créditos destruindo orçamentos alheios. O primeiro pensamento, engano, uma homônima, falha no sistema. Mas o nome completo e o endereço batiam exatamente. Era o endereço do apartamento deles. Ana Souza subiu para casa, tirou o casaco, pendurou-o, foi até a cozinha. Márcio não estava. Ultimamente chegava muito tarde, às vezes já depois da meia-noite. Ela se sentou à mesa, colocou a notificação à frente e discou o número da central do banco. Atendente automático. Escolha do idioma. Espera. Música. Depois a voz de um atendente. Jovem, educado, com animação profissional. Banco Horizonte. Meu nome é Aline. Em que posso ajudar? Ana Souza disse o nome completo e o número do CPF. A atendente pediu para aguardar. 1 minuto depois voltou. Sim, Ana Souza. O crédito está em seu nome. Empréstimo pessoal. Valor. R$180 mil. Prazo de 5 anos. O último pagamento foi registrado em 23 de outubro. No momento há uma dívida no valor de... Aguarde. Interrompeu Ana Souza. Eu não contratei esse empréstimo. Nunca recorri ao seu banco. Pausa. Depois, com cautela. Ana Souza, vejo no sistema que o contrato foi assinado pessoalmente pela tomadora em nossa agência da Avenida Central. Se a senhora entende que houve um erro, precisará comparecer à agência com o RG e o CPF e preencher um requerimento. Ana Souza não esperou o restante das orientações. Pediu uma coisa, que enviassem uma cópia do contrato de crédito para seu e-mail. A atendente disse que isso seria possível após uma verificação adicional. Ana Souza respondeu às perguntas de controle. Nome de solteira da mãe, data de nascimento, os últimos 4 dígitos do CPF. 20 minutos depois, chegou um e-mail com um anexo. Ana Souza abriu o arquivo no notebook. O contrato de crédito
6 páginas. Ela percorreu as condições, um padrão nada incomum. Taxa de juros, tabela de pagamentos, penalidades. Foi para a última página, assinatura da tomadora. No papel estava o sobrenome dela, escrito com uma letra firme. Mas Ana Souza olhou para aquela assinatura como olha um profissional. Não pela impressão geral, mas pelos detalhes. Há 20 anos ela assinava documentos com o mesmo traçado. Conhecia a própria assinatura como conhecia o próprio rosto no espelho. Cada curva, cada pressão, cada cauda. E agora via. Aquela não era sua assinatura. A inclinação era um pouco diferente. Uns 5 graus mais à direita do que o dela. A cauda da letra S dobrava para baixo, enquanto a dela sempre subia em um traço curto e brusco. A pressão era mais uniforme. Ela escrevia com pressão variável, mais forte no início e mais leve no fim. Mas aqui a linha corria reta, como se fosse feita com régua. A falsificação era boa o suficiente para que o caixa do banco não notasse a diferença, mas não era boa o suficiente para quem havia assinado com aquela mão durante 20 anos. Ana Souza fechou o notebook, se recostou na cadeira. A cozinha estava quieta, só o zumbido da geladeira e, além da parede, a televisão murmurando na casa dos vizinhos. Sobre a mesa estava a xícara de chá que havia preparado antes de abrir o envelope. O chá havia formado uma película fina. Ana Souza olhou para aquela película e pensou: o crédito foi contratado em abril. E começou a se lembrar. Foi exatamente em abril que não conseguia encontrar o RG. Ficou 2 dias procurando, revirou a casa toda. Márcio havia dito: provavelmente você deixou no trabalho. Você vive enfiando documentos pelas bolsas fora. O RG depois apareceu. Estava na gaveta da cômoda, embaixo de uma pilha de toalhas. Ana Souza ficou surpresa, porque tinha certeza de que não o havia guardado ali. Mas atribuiu à própria distração. E 1 semana depois, Márcio perguntou de passagem se ela não queria tirar uma segunda via do RG. Dizia que estava gasto e que em breve o banco poderia não aceitar. Ela dispensou. Ainda é válido. Para quê? E esqueceu aquela conversa. Agora o quadro se montava de outra forma. Márcio havia pego o RG da bolsa dela, passado para quem precisava, Cristina ou alguém mais, para contratar o empréstimo. Depois, devolvido ao lugar embaixo das toalhas para Ana Souza encontrar e se acalmar. Ela nem sequer precisaria tirar uma segunda via. O RG não tinha ido a lugar nenhum. Foi simplesmente usado e devolvido. Com cuidado, discretamente, como se devolve um livro à prateleira depois de anotar tudo o que precisava. O dinheiro foi para uma conta que não pertencia a Ana Souza. Os pagamentos foram feitos por algum tempo. Alguém mantinha a aparência para o banco não se preocupar antes da hora. Agora os pagamentos haviam parado e o banco enviou a notificação. Tudo lógico, tudo aritmeticamente impecável. Ana Souza não gritou, não chorou. As lágrimas tinham acabado ainda no outono no banheiro quando descobrira sobre Cristina. Ela simplesmente ficou sentada à mesa da cozinha, como havia ficado milhares de vezes no trabalho, diante de algum relatório com erros. Só que agora o erro estava em sua própria vida, e o valor da divergência era 180 mil reais. 1 hora depois, ela tirou da gaveta uma folha de papel em branco e uma caneta. Escreveu no topo fatos e começou a anotar tudo por tópicos, como fazia no trabalho ao preparar um memorando para a diretoria. Data da contratação do crédito, data do sumiço do RG, valor, banco. Assinatura falsificada. Destinatário do dinheiro, desconhecido por hora. Pagamentos realizados até outubro, depois interrompidos. Ela olhava para aquela lista e compreendia. Coincidências não existem. Não existem coincidências quando um empréstimo é aberto em seu nome exatamente no mês em que seu RG misteriosamente some da bolsa e depois aparece embaixo de toalhas na cômoda. Não existem coincidências quando a falsificação da assinatura é profissional e não feita de qualquer jeito. Por trás disso havia um plano, calculado, frio, construído com a certeza de que Ana Souza jamais descobriria. No dia seguinte,
Ana Souza pediu uma folga no trabalho. Disse ao chefe que tinha assuntos pessoais para resolver. Ele não quis saber mais. Ana Souza nunca abusava das folgas. De manhã, foi até o Sr. Vítor Sérgio Pinto, um ex-perito criminal que, após a aposentadoria, trabalhava como especialista particular em documentos-copia. Encontrou o escritório através de Marina, do departamento vizinho, que havia recorrido a ele uma vez para um assunto de herança. O consultório do Dr. Pinto ficava no segundo andar de um velho prédio comercial, daqueles onde no térreo há ateliê de costura e sapataria, e nos andares de cima advogados, notários e toda a gente que se alimenta em volta dos problemas alheios. Ana Souza subiu pela escada estreita. Encontrou a porta com a placa Pesquisas Periciais e Criminalísticas. Pinto VS, e bateu. Vítor Sérgio era um homem baixo e robusto, de uns 60 anos, com um bigodinho grisalho e olhos atentos por trás de grossas lentes de óculos. Sobre a mesa havia uma lupa, um abajur articulado e um scanner velho que parecia peça de museu. Ana Souza explicou a situação de forma breve, sem emoções desnecessárias, como em uma reunião de trabalho. Colocou diante dele a impressão do contrato de crédito e 3 amostras da própria assinatura, no crachá do trabalho, no pedido de férias e em um recibo de lavanderia. Pinto pegou a lupa e ficou uns 5 minutos examinando as assinaturas em silêncio, passando o olhar de uma para outra. Depois tirou os óculos, limpou-os com um lenço e disse: de imediato, a assinatura não é sua. A caligrafia é parecida, a imitação é competente, mas há divergências nos traços individuais. Precisarei de 5 a 7 dias úteis para preparar o laudo oficial. O valor é de R$ 2.500. Ana Souza concordou e deixou o sinal. 5 dias depois, Pinto ligou. O laudo estava pronto. A assinatura no contrato de crédito do Banco Horizonte havia sido realizada não por Ana Souza, mas por outra pessoa, com imitação da sua assinatura. O laudo estava formalizado segundo todas as normas, com número, carimbo do perito, referências a metodologias e anexos com cópias ampliadas das assinaturas. Ana Souza retirou o laudo e no mesmo dia deu o passo seguinte. Ligou para o banco e solicitou um extrato detalhado da conta de crédito. Não aquele resumo curto que enviam pelo correio, mas o completo com todas as operações. Para onde o dinheiro havia ido, quem era o destinatário, os dados bancários. Teve de aguardar 3 dias pelo extrato. Retirou-o na agência apresentando o RG. O atendente jovem imprimiu 6 folhas e as estendeu com um sorriso de praxe. Mais alguma coisa? Ana Souza balançou a cabeça e saiu. No horário de almoço, sentada no carro no estacionamento de um shopping, ela espalhou as folhas no colo e começou a ler. O dinheiro, R$ 180 mil, havia sido transferido em um único pagamento. Destinatário: Aura Beauty Lita, conta corrente em outro banco. Descrição do pagamento: pagamento conforme contrato de prestação de serviços no 17. Aura Beauty Limited. Ana Souza pegou o celular e acessou o site da Receita Federal. Digitou o CNPJ. O resultado apareceu em segundos. Sociedade de Responsabilidade Limitada, Aura Beauty. Data de registro: março do corrente ano, 1 mês antes da contratação do empréstimo. Capital social: R$ 1.000. Endereço jurídico: coincidia com o do salão de beleza Aura. Sócia fundadora e diretora-geral: Alves Cristina Andréa. Ana Souza colocou o celular sobre o volante. Pelo para-brisa, passavam pessoas com sacolas de supermercado. À esquerda, uma SUV roncava ao fazer uma manobra. Um dia útil comum, um estacionamento comum. E diante de Ana Souza, havia um esquema simples e claro, como um lançamento contábil. Márcio pega o RG dela, contrata um empréstimo em seu nome, transfere o dinheiro para a empresa da amante. O salão de beleza Aura, que Cristina exibia nas redes sociais como seu próprio negócio bem-sucedido, havia sido construído com dinheiro roubado, dinheiro que agora pesava sobre Ana Souza. E o próprio Márcio não figurava em lugar nenhum, nem como sócio,
nem como diretor, nem como co-sócio. Nada. Formalmente, o crédito havia sido feito por Ana Souza. O dinheiro havia recebido Cristina, e Márcio estava ao lado, limpo e inocente. Um esquema perfeito. Quase perfeito. Ana Souza recolheu os papéis, os dobrou cuidadosamente dentro de uma pasta transparente e os guardou na bolsa. Deu a partida. As mãos não tremiam. A cabeça estava clara, com aquela clareza especial que vem quando todos os números finalmente coincidem e você vê o quadro completo. Ela poderia agora ir para casa, esperar por Márcio e jogar tudo na cara dele. Poderia gritar, chorar, quebrar louça. Poderia ligar para Cristina e dizer a ela com qual dinheiro foram compradas as cadeiras do manicure e as vitrines de cosméticos. Mas Ana Souza era contadora, e uma boa contadora nunca corre para a diretoria gritando: "Tem um erro". Antes de reunir todas as provas, verificar cada número e preparar um memorando onde cada palavra é amparada por um documento. Emoções depois. Primeiro, os fatos. Ela tirou a pasta limpa que havia comprado de manhã na papelaria e colocou tudo dentro. O laudo do Dr. Pinto, o extrato bancário, a consulta do CNPJ, a cópia do contrato de crédito com a assinatura falsa, as notificações do banco. A pasta ficou volumosa. Ana Souza fechou o botão e a colocou no banco do passageiro. Depois discou o número de Letícia. "Letícia, lembra que você falava em advogado? Preciso de um bom, mas não de direito de família, de crimes econômicos." Letícia não perguntou por quê. Ouviu a voz da amiga, tranquila, contida, profissional, e entendeu que Ana Souza não estava brincando. "Tem um, Figueiredo Igor Paulo. Ele cuidou de um caso na nossa empresa 2 anos atrás, quando o diretor financeiro desviava dinheiro por empresas de fachada. Bom profissional, tenaz, já te mando o contato." O contato chegou 1 minuto depois. Ana Souza anotou o número e ligou direto do estacionamento. A secretária a agendou para depois do dia seguinte. Ana Souza desligou e olhou para a pasta ao lado. Papelão marrom, botão metálico, etiqueta branca sem nada escrito. Naquela pasta estava toda a verdade sobre o homem com quem havia vivido 8 anos, e essa verdade valia 180 mil reais. O escritório de Igor Paulo Figueiredo ficava em um centro empresarial perto do Rio, um daqueles prédios com fachada de vidro e catracas na entrada, onde em cada andar há 10 portas com placas, escritórios de advocacia, auditores, consultoria, cartórios. Ana Souza subiu ao 4º andar, encontrou a porta certa e entrou em uma pequena sala de espera, onde uma secretária sentada à mesa usava fone de ouvido e 2 monitores. "Souza para o Dr. Igor Paulo, às 11, disse Ana Souza. "Sim, pode entrar. Ele está esperando." Figueiredo era um homem de uns 50 anos, corpulento, cabelo curto, aperto de mão firme. Sobre a mesa havia uma caneca escrita "Melhor Pai", uma agenda volumosa cheia de letra miúda e 2 celulares, o de trabalho e o pessoal. O escritório era sem excessos. Armário com pastas, 2 cadeiras para visitantes, janela com vista para o estacionamento. Nada supérfluo, nada para impressionar. "Pode falar", disse ele recostando-se na poltrona. Ana Souza contou de forma breve e por tópicos, como havia aprendido a reportar a diretoria no trabalho. "Não começou com "meu marido me traiu", começou pelo crédito. Valor, data, banco, assinatura falsa, destinatário do dinheiro, ligação do destinatário com o marido." Enquanto falava, ia depositando os documentos sobre a mesa, o laudo do Dr. Pinto, o extrato, os dados do CNPJ. Figueiredo ouvia em silêncio, sem interromper. Apenas de vez em quando pegava uma folha e passava os olhos rapidamente. Quando Ana Souza terminou, ele ficou uns 10 segundos em silêncio, depois disse: "Você tem em mãos um caso pronto enquadrado no artigo 171 do Código Penal. Estelionato em grande escala, até 8 anos de reclusão, mais falsificação de documentos, que é um artigo separado. Mas eu recomendo não ter pressa." "Em que sentido?"
No sentido literal, você pode ir à delegacia agora mesmo e registrar um boletim de ocorrência. Ele será aceito, mas depois começa a investigação. E se eles tiverem apenas o que você tem, o caso pode se arrastar. Os delegados precisam do quadro completo. Quem exatamente foi ao banco? Como foi usada a documentação para a procuração? Para onde foi o dinheiro depois de transferido para a empresa? Quanto mais coletarmos nós mesmos, menor a chance de a investigação protelá-lo. Já vi casos em que boletins com base probatória incompleta ficaram parados meses, e depois os prazos prescreviam e as pessoas não conseguiam nada. Quanto tempo precisaria? 3 a 4 semanas. Farei solicitações formais, pedirei as gravações de câmera do banco. Na hora de registrar o boletim, teremos um pacote que o delegado não conseguirá ignorar. Ana Souza concordou. Entendia aquela lógica. Era a mesma lógica que aplicava no trabalho. Não correr com o primeiro documento na mão, mas reunir tudo, verificar e apresentar de forma que não restassem perguntas. Certo, vamos em frente. Figueiredo estendeu a ela um contrato de prestação de serviços jurídicos. Ana Souza o leu inteiro, parágrafo por parágrafo, nota de rodapé por nota de rodapé, como lia qualquer documento que assinava. Figueiredo a observava com leve aprovação. Depois ela assinou com seu traçado real e posou a caneta. As 4 semanas seguintes foram as mais difíceis de toda a sua vida. Não porque fosse pesado fisicamente ou porque não estivesse conseguindo, mas porque a cada dia precisava fingir. Todo dia ela voltava para o apartamento onde Márcio ainda morava e interpretava o papel da mulher que havia se conformado. Márcio ainda não havia se mudado. Esperava a formalização do divórcio enquanto preparava a mudança para a casa de Cristina, levando as coisas aos poucos 2 sacos por dia. O armário dele no quarto foi esvaziando devagar. Primeiro sumiram os ternos, depois as camisas, depois os sapatos. Ana Souza observava aquele processo em silêncio, como se observa a maré baixa. Um movimento lento, imparável, que deixa apenas areia molhada. Toda noite, ela ouvia a voz dele saindo de trás da porta fechada do escritório, suave, calorosa, com entonações que Ana Souza não escutava há anos. Ele ria, fazia planos. Certa vez ela conseguiu distinguir uma frase: "Sim, meu bem, já fui ver o apartamento. A vista da sacada é incrível. Você vai adorar." Ana Souza estava no corredor com as mãos molhadas. Havia acabado de lavar louça e escutava o homem que havia lhe roubado R$180 mil discutir a vista da sacada de um apartamento novo para a amante. Às vezes, Márcio ia dormir na casa de Cristina. Simplesmente pegava o casaco e as chaves do carro. Dizia "não venho hoje" e ia embora. Voltava de manhã, descansado, barbeado, cheirando a shampoo alheio. Nem tentava esconder. Para quê? O divórcio já havia sido protocolado, os papéis assinados. Restava uma formalidade: aguardar a data no cartório. Márcio interpretava o silêncio de Ana Souza como capitulação, como a resignação de uma mulher que havia entendido que havia perdido e agora cumpria silenciosamente as últimas semanas no papel de esposa. Chegou a amolecer às vezes. No café da manhã perguntava: "Você tá bem?" Às vezes oferecia ajuda com a mudança. "Se quiser, peço para uns caras do trabalho. Eles têm uma Kombi e podem te ajudar." Era generoso, como um vencedor que pode se dar ao luxo de ser bondoso com o vencido. Estava confortável naquele papel. Ele saía elegantemente, em direção a uma mulher jovem e bem-sucedida, deixando a ex-esposa sem escândalos, sem sujeira, sem guerra. Uma saída impecável, uma vitória limpa. Ele não sabia que, enquanto discutia vistas de sacada e transportava ternos, o advogado Figueiredo coletava provas metodicamente. O primeiro pedido foi ao Banco Horizonte, uma solicitação formal exigindo cópia da ficha de concessão do crédito, incluindo a xerox do RG da tomadora que havia sido apresentada no ato da contratação. O banco respondeu em 10 dias. A cópia do RG estava no processo. Foto de Ana Souza, número, tudo batia. Era o RG válido dela,
o mesmo que havia sumido em abril e reaparecido embaixo das toalhas na cômoda. Alguém havia feito uma cópia dele, e com essa cópia e com a assinatura falsificada, contratado o empréstimo. O segundo pedido foi pelas gravações das câmeras da agência bancária no dia da contratação do crédito. Bancos guardam as imagens por 30 a 90 dias, mas o Banco Horizonte era de um tipo que mantinha por mais 6 meses em arquivo digital. Figueiredo obteve uma cópia da gravação da data em questão. No vídeo via-se claramente: uma mulher entrou na agência, apresentou o RG no balcão, assinou os documentos e saiu. A câmera registrou o rosto, e não era Ana Souza. Altura, físico, penteado, tudo diferente. A mulher na gravação era mais alta, mais magra, com cabelos compridos e loiros. Pelas características indiretas, Figueiredo anotou isso em seu memorando. Ela se parecia muito com Cristina Alves. Concluía-se que Cristina havia ido ao banco com o RG verdadeiro de Ana Souza e se passado por ela. O caixa havia comparado a foto do RG com o rosto diante dele e ou não percebeu a diferença ou não se deu ao trabalho de olhar direito. O terceiro passo da investigação dizia respeito a uma procuração encontrada em nome de Ana Souza. Figueiredo verificou se havia sido emitida alguma procuração durante o período em que o RG sumira de casa e encontrou. Em um cartório no interior da cidade, um daqueles onde o tabelião fica no andar térreo e cobra um pouco mais barato que os do centro, havia sido lavrada uma procuração geral em nome de Ana Souza para a prática de operações financeiras. O documento havia sido emitido de forma irregular, sem a presença pessoal de Ana Souza e sem sua autorização, com base nos dados do RG dela, que estavam em posse de Márcio naquele período. O tabelião Genésio Romário Escudeiro, como Figueiredo descobriu através de conhecidos, era antigo amigo de Márcio. Jogavam juntos numa liga amadora de futebol nas manhãs de sábado. Ao que tudo indicava, Escudeiro não havia feito as verificações devidas e simplesmente prestou um favor ao amigo, lavrando o documento sem questionar a ausência da outorgante. Figueiredo não mexeu no tabelião por hora, registrou o fato e seguiu em frente. Ao fim do inverno, a pasta com as provas estava tão grossa quanto o relatório anual de uma grande empresa. Ana Souza foi até Figueiredo no último dia útil antes das festas. Ele espalhou tudo diante dela: o laudo do documentoscópio, os extratos bancários, os dados do CNPJ, a cópia do vídeo em um pendrive, a ficha sobre o cartório, a cronologia dos eventos organizada por dia. Agora registramos o boletim, disse Figueiredo. Mas não na delegacia de plantão, pela Secretaria da Delegacia Especializada em Crimes Econômicos. Lá será registrado oficialmente, receberá um número de entrada e não se perderá num monte de papéis. Vou acompanhar pessoalmente. Ana Souza assinou o boletim de ocorrência por estelionato. 3 páginas de texto compacto, redigido por Figueiredo, seco, jurídico, sem emoções. Fatos, datas, valores, referências aos artigos. Ela assinou no rodapé de cada página, com aquele traçado que é impossível de falsificar se você não sabe como a mão se move depois de 20 anos traçando as mesmas letras. O boletim foi apresentado. Figueiredo o levou pessoalmente à delegacia especializada, esperou a secretária carimbar com o número de entrada e a data, pegou a cópia com o registro de recebimento e a entregou a Ana Souza. A data do divórcio é daqui a 2 semanas, disse Ana Souza, recebendo a cópia. Eu sei, isso é bom. Nessa época, o boletim já estará em andamento. O que você planeja fazer no cartório? Ana Souza ficou em silêncio. Depois disse: quero que ele saiba, não pelo delegado, não pela intimação. Quero que ele saiba por mim, exatamente no momento em que estiver pensando que tudo terminou a seu favor. Figueiredo a olhou por um longo tempo, depois concordou com a cabeça. É seu direito. Só não diga nada além do necessário. Nenhuma ameaça, nenhuma acusação em voz alta. Simplesmente entregue os documentos. Deixe que os papéis falem por si. Ana Souza concordou.
Ela não pretendia falar. Pretendia mostrar. O dia do divórcio começou cedo. Ana Souza acordou às 6 da manhã, embora o despertador estivesse marcado para as 8. Lá fora ainda estava escuro. O amanhecer de inverno chega tarde, relutante, como se ele próprio não quisesse despertar. Ela ficou deitada em silêncio, olhando para o teto. No quarto, fazia frio. Tinha baixado o ar-condicionado uma semana antes, quando Márcio definitivamente havia passado a dormir no escritório na cama dobrável. Depois ela levantou, foi até a cozinha, ligou a chaleira. Pela janela, o quintal ia surgindo lentamente. Os contornos das árvores sem folhas, o telhado da garagem em frente. A manhã era fria e clara, sem vento. Ana Souza ficou junto à janela com a caneca de chá e pensou que 8 anos atrás, no verão, ela e Márcio haviam chegado àquele mesmo cartório num carro branco alugado com fitas nos retrovisores. Letícia era a testemunha e jogou confetes na escada. Márcio carregava um buquê enorme, rosas brancas. Tinha escolhido sozinho. Ficou 1 hora inteira na floricultura. Ele segurou a mão de Ana Souza com tanta força que depois os dedos dela doíam. Ele a olhava com uma expressão tal que a funcionária do cartório, outra jovem, não a de hoje, havia sorrido e dito: "Raramente vejo olhos tão apaixonados. 8 anos. 2.920 dias. E eis o último." Ana Souza lavou a caneca, guardou-a no armário, foi para o banheiro, tomou banho, secou o cabelo, se vestiu. Um vestido de tecido cinza, não novo, mas de boa modelagem, comprado numa liquidação 2 anos atrás. Meia calça escura, botins pretos de salto baixo. Maquiou-se com o mínimo. Base, rímel, um pouco de batom. Não por Márcio, não por Cristina, por ela mesma, porque naquele dia precisava parecer como se sentia por dentro. Tranquila, contida, digna. Da gaveta de cima da cômoda, ela tirou um envelope marrom resistente no formato A4, dentro do qual havia dobrado na véspera as cópias dos documentos preparados. O laudo do perito, o extrato bancário, os dados do CNPJ, a notificação da delegacia sobre o registro do boletim. 4 documentos, 4 folhas. Ela os verificou pela 3ª vez, certificou-se de que tudo estava no lugar e colocou o envelope na bolsa. Fechou o fecho. Casaco, cachecol, luvas, chaves do carro. Ana Souza se olhou no espelho do corredor, pálida, com olheiras que o corretivo não escondera completamente, mas com as costas eretas e o olhar firme. Ela acenou para o próprio reflexo, como colegas acenam antes de uma reunião importante, em silêncio, de forma breve e objetiva, e saiu. Chegou ao cartório 15 minutos antes do horário marcado. O prédio era familiar. 2 andares, colunas na entrada, pintado de um amarelo claro. Diante da escada, havia 2 carros. Um era o sedã prata de Márcio, com o adesivo da construtora Progresso no vidro traseiro. O outro era um SUV branco desconhecido. Ana Souza entrou e os viu imediatamente. Márcio estava junto à janela no corredor do 2º andar, ao lado da porta da sala de registro. Ao lado dele estava uma mulher, Cristina. Ana Souza a reconheceu num instante, embora só a tivesse visto em fotos. Alta, esguia, cabelos loiros em ondas suaves, um caro casaco bege daqueles que custam metade do salário de Ana Souza. Cristina segurava o braço de Márcio, não com um gesto de aperto, mas com calma, de forma possessiva, como se segura algo que já é seu. Eles conversavam em voz baixa e Cristina de vez em quando sorria, com aquele sorriso seguro e bonito de quem sabe que o mundo está organizado a seu favor. Márcio também sorria. Usava um terno azul marinho escuro, camisa branca, sapatos engraxados. Parecia um homem que não veio a um divórcio, mas a uma celebração. O ar vitorioso de quem já segura o troféu nas mãos e aguarda apenas o anúncio formal. Ana Souza subiu a escada. Márcio a viu e acenou com a cabeça, de forma breve e educada, como se acena para um conhecido numa fila. Cristina virou a cabeça, percorreu Ana Souza rapidamente de cima a baixo, dos cabelos às botinas, e desviou o olhar.
Aquela avaliação que uma mulher faz de outra em 1,5 segundos. Altura, peso, roupa, bolsa, sapatos, maquiagem, cabelo. Veredicto proferido, interesse perdido. Ana Souza notou no dedo anular de Cristina um anel. Pedra grande em cravação fina. Anel de noivado. Oi, disse Márcio. Oi, respondeu Ana Souza e passou por eles em direção à sala. A sala de registro era pequena, paredes claras, mesa com o brasão, 2 fileiras de cadeiras ao longo das paredes, uma janela com cortina de tule por trás da qual branquejava o pátio. Havia um cheiro de repartição pública, papel, tinta, um leve aroma de aromatizador de ambiente. Atrás da mesa sentava a funcionária do cartório, uma mulher de uns 50 anos, com um corte curto e caprichado, e óculos numa corrente fina. Diante dela, havia uma pasta aberta com documentos. Márcio e Ana Souza sentaram um à frente do outro, separados pela mesa. Cristina foi até as cadeiras junto à parede, sentou-se, cruzou as pernas e tirou o celular. Ela rolava o feed com aquela expressão relaxada de quem espera na sala do dentista. Uma formalidade chata. Daqui a 10 minutos tudo vai acabar e a vida de verdade vai começar. A funcionária do cartório leu o texto padrão, confirmou que ambas as partes declaravam consentimento voluntário na dissolução do matrimônio. Verificou que não havia disputas de bens nem filhos em comum. Pediu a Ana Souza que assinasse. Ana Souza pegou a caneta e assinou. Com calma, sem pressa, com aquele traçado que não se confunde com nenhum outro. Depois, assinou Márcio. A funcionária do cartório carimbou. Fez o registro no livro, fechou a pasta. As partes têm algo a acrescentar? Perguntou ela, como exigia o procedimento. Márcio balançou a cabeça negativamente. Ana Souza ficou 2 segundos em silêncio. Depois disse, sim, tenho. Ela abriu a bolsa, tirou o envelope marrom e o colocou sobre a mesa diante de Márcio. Isso é para você. Por favor, leia. Márcio pegou o envelope com um leve sorriso, condescendente, levemente irônico, como alguém a quem estenderam um cartão com um gatinho. Ele achou que era algo sentimental. Uma carta de despedida, talvez fotos antigas, talvez a aliança enrolada num guardanapo. Algo do tipo que mulheres fazem no cinema quando querem mostrar que estão acima da mágoa. Ele abriu o envelope e tirou uma pilha de papéis. Primeira folha. O laudo do perito judicial Pinto Veto S em documentoscopia, estabelecendo que a assinatura no contrato de crédito do Banco Horizonte, no valor de R$180 mil, não havia sido realizada por Ana Souza, mas por outra pessoa, com imitação da sua assinatura. Carimbo do perito. Número do laudo. Data. Márcio virou a folha. Segunda. Extrato bancário. Transferência de R$180 mil para a conta corrente da Aura Beauty Ltda. Data. Dados bancários. Descrição do pagamento. Terceira. Extrato do CNPJ Aura Beauty Ltda. Data de registro. Capital social. Endereço. Sócia fundadora e diretora-geral. Alves Cristina Andréa. Quarta. Notificação da Delegacia Especializada. Boletim de ocorrência por estelionato registrado. Número de entrada tal, recebido para análise. Materiais transferidos ao delegado responsável. Ana Souza observava. Sentava ereta, mãos no colo, e olhava Márcio lendo. Ele percorria as folhas devagar, como alguém que esqueceu como entender o que está escrito. A cada novo documento, algo mudava em seu rosto. Não de repente, não abruptamente, mas aos poucos, como muda a luz quando o sol passa por trás de uma nuvem. Primeiro sumiu o sorriso, simplesmente se apagou como se alguém passasse uma borracha sobre uma expressão desenhada. Depois, empalideceram os lábios. Depois ele engoliu saliva, com força, de forma que naquele silêncio da sala o som pareceu um estalo. Cristina levantou os olhos do celular. Ela sentiu que algo havia mudado, aquele deslocamento na atmosfera que se sente mesmo sem escutar as palavras. "O que é isso?" perguntou ela. A voz era despreocupada, leve, com aquela entonação com que se pergunta o que vai haver no jantar. Márcio não respondeu.
Ele olhava para a quarta folha, a notificação da delegacia, e não conseguia desviar o olhar. Cristina se levantou, se aproximou, espiou por cima do ombro dele. Ficou alguns segundos lendo em silêncio. Então Ana Souza viu o rosto dela mudar, instantaneamente, como se trocassem o canal. A segurança, a calma, aquela postura possessiva e bonita, tudo desapareceu. Ficou algo agudo, assustado, raivoso. Na sala ficou um silêncio intenso. A funcionária do cartório, que não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que a situação havia saído dos limites do procedimento padrão, sentava em silêncio atrás da mesa, com as mãos pousadas sobre a pasta. Ana Souza se levantou da cadeira. Não gritou, não zombou, não pronunciou discursos preparados. Olhou para Márcio e disse em voz baixa com tom tranquilo: "Não tenho intenção de pagar pela mentira alheia, pelo amor alheio e pela vida bonita alheia. Tudo o que você roubou virou problema seu, não meu." Márcio ergueu a cabeça. O rosto estava cinza como o papel em suas mãos. "Ana, espera, você não entende. É um engano. Eu ia devolver tudo. Era um empréstimo temporário. Eu precisava ajudar com o negócio. Só não tive tempo." Ele falava rápido, engolindo as terminações, embaralhando as palavras. Ana Souza via ele procurar febrilmente uma explicação, qualquer uma, pelo menos alguma, que pudesse desfazer o que estava diante dele, escrito em preto no branco. "Márcio", ela o interrompeu. "Sou contadora. Entendo números melhor do que você pensa. Falsificar a assinatura em um contrato de crédito é enquadrado no artigo 171 do Código Penal. Estelionato em grande escala." Cristina, que até então estava parada em silêncio, agarrou a manga de Márcio. "Você disse que ela nunca ia descobrir. Você disse que estava tudo sob controle. Que documentos são esses? Por que está envolvida a delegacia?" A voz havia ficado fina e estridente, e o anel de noivado no dedo dela brilhou quando ela enfiou a mão nos papéis. Márcio ficou em silêncio. Cristina pegou a folha com a notificação da delegacia, percorreu com os olhos e empalideceu. Ela sabia que havia ido ao banco com um RG alheio, sabia que havia assinado com um nome alheio, mas tinha certeza de que aquilo ficaria entre ela e Márcio, um pequeno segredo que ninguém jamais desenterraria, e agora diante dela estavam o laudo do perito, os extratos bancários e o número de registro do boletim de ocorrência por estelionato. A funcionária do cartório por fim se pronunciou: "Por favor, se tiverem questões pessoais, resolvam fora da sala." Ana Souza pegou da mesa sua cópia da certidão de dissolução do casamento. Dobrou-a com cuidado, guardou na bolsa, fechou o fecho, colocou as luvas. Fazia tudo sem pressa, como fazia todos os dias ao arrumar a bolsa antes de sair do trabalho, verificando se não havia esquecido nada. À porta ela se voltou. Márcio estava de pé com os papéis nas mãos, pálido, boca entreaberta. Ao lado dele, Cristina, casaco bege, penteado impecável, anel de noivado, sussurrava furiosa ao ouvido dele alguma coisa, apontando o dedo para os documentos. O rosto estava vermelho, manchas nas bochechas. A imagem bonita que ela construíra com tanto esmero havia desmoronado em 3 minutos. Ana Souza saiu para a rua. O ar frio a atingiu em cheio. Ela desceu os degraus, passou pelo sedã prata de Márcio, pelo SUV branco de Cristina, chegou até o próprio carro, sentou, colocou as mãos sobre o volante e, pela primeira vez em meses, respirou fundo, até o fundo dos pulmões, até doer as costelas. Os acontecimentos após o divórcio se precipitaram rapidamente. Uma semana depois, o delegado ligou para Márcio e o convocou para depoimento. Márcio contratou um advogado, mas sua posição era frágil. As gravações do banco, o laudo do documentoscópio, a cadeia de transferências e os depoimentos dos funcionários do cartório pintavam um quadro difícil de contestar. Cristina reagiu como reagem as pessoas que estão acostumadas a tratar o dinheiro alheio como seu. Ao primeiro sinal de perigo, desapareceu. 3 dias depois do cartório, parou de atender às ligações de Márcio. 1 semana depois, o bloqueou em todos os mensageiros. 2 semanas depois, a Aura Beauty fechou as portas.
O equipamento foi vendido, o espaço desocupado, a empresa liquidada. Cristina transferiu o dinheiro, trocou o número de telefone e, segundo rumores, foi para o interior se hospedar com parentes. O anel de noivado, evidentemente, foi junto. Márcio ficou sozinho. A amante pela qual havia destruído o casamento evaporou junto com o dinheiro que ele havia roubado para ela. O apartamento que estava negociando com o corretor, 2 quartos com janelas amplas, permaneceu no catálogo de anúncios. A construtora, ao saber da abertura do inquérito policial, o demitiu antes mesmo do julgamento. Reputação no mundo dos negócios vale mais do que qualquer diretor comercial. Ana Souza, nesse meio tempo, cuidava da própria vida. O advogado Figueiredo entrou com uma ação civil para anular o contrato de crédito. O juiz analisou o laudo do perito, as gravações e os materiais da investigação e proferiu sentença. O contrato era nulo. As obrigações sobre Ana Souza foram extintas na íntegra. O Banco Horizonte se tornou a parte prejudicada. Caberia a ele se acertar com Márcio e a desaparecida Cristina por conta própria. Márcio tentou entrar em contato com Ana Souza. Ligou. Ela não atendeu. Enviou mensagens longas e incoerentes, onde se misturavam justificativas, pedidos e tentativas de despertar pena. Ana caía em mim. Vamos resolver sem ir a tribunal. Lembra do que tivemos. Certa vez foi até o trabalho dela. Ficou na portaria com um buquê como havia ficado 8 anos antes diante do cartório. O segurança ligou para Ana Souza pelo telefone interno. Tem um homem aqui. Diz que é o marido. Ana Souza respondeu. Ex-marido. Diga que estou ocupada. Ela respondeu a ele uma única vez com uma mensagem curta. Tudo o que tivemos você transferiu para a conta da Aura Beauty Lita. Fale com seu advogado. Depois não respondeu mais. Na primavera, Ana Souza alugou um apartamento de 1 quarto. No outro extremo da cidade, quarto andar, janelas para um parque, uma varandinha pequena onde cabia exatamente uma cadeira e um vaso com gerânio. Mobiliou de forma simples, uma cama, uma mesa, uma estante e aquela mesma luminária com um abajur verde, trazida desde os tempos de República Estudantil. Na parede do corredor, pendurou um quadro de cortiça para recados. O primeiro bilhete, sempre em frente. No trabalho, pediu uma promoção pela primeira vez em 3 anos. O chefe ficou surpreso e concordou. No inverno seguinte, Ana Souza se tornou contadora-chefe do departamento. E então, aconteceu algo que ela não havia planejado. Na primavera, a colega Marina, a mesma por meio de quem Ana Souza havia encontrado o perito Pinto, chegou até ela no horário do almoço com uma expressão tal que Ana Souza imediatamente largou o sanduíche. Ana, uma amiga minha, está em apuros. O ex-marido fez empréstimos no nome dela e sumiu. Os cobradores estão ligando. Ela não dorme à noite, não sabe o que fazer. Acha que vai ter que pagar. Ana Souza ouviu, fez 3 perguntas e em meia hora explicou os passos. Solicitar o histórico de crédito, obter cópias dos contratos, verificar as assinaturas, registrar um boletim na polícia e entrar com ação para anular os contratos. Ajudou a redigir o boletim, deu o contato de Figueiredo. 1 mês depois, as dívidas foram contestadas. Depois houve outra conhecida, depois a amiga de uma amiga, depois uma mulher de um fórum de internet que escreveu para Ana Souza em mensagem privada, depois de Marina mencionar a história dela nos comentários. Ana Souza respondia a cada uma, explicava, ajudava, e aos poucos foi entendendo que aquelas histórias não eram casos isolados. Eram centenas. Mulheres com créditos alheios, dívidas alheias, obrigações alheias em seus nomes. Mulheres que não sabem que uma assinatura falsificada pode ser contestada, que um contrato de crédito pode ser declarado nulo, que a lei está do lado delas. No outono, Ana Souza abriu uma consultoria. Primeiro online, depois alugou um pequeno escritório no mesmo prédio onde havia trabalhado o perito Pinto. Ela não era advogada e não dava conselhos jurídicos, mas era contadora e sabia o que sabia, como ler documentos, como verificar assinaturas,
como solicitar extratos, a quem recorrer e em que ordem. Ela ajudava as mulheres a enxergar um quadro claro, onde elas só viam caos. Deu ao seu trabalho o nome de Balanço Claro. O nome foi sugerido por Letícia e Ana Souza concordou imediatamente, porque era exatamente isso que havia feito a vida toda: colocar os números em ordem. Só que antes eram os balanços alheios, e agora eram as vidas alheias. Márcio foi condenado, pena suspensa com período de prova. Pena real não foi imposta, não havia antecedentes. Admitiu parcialmente a culpa, vendeu o carro e reembolsou parte do prejuízo do banco. Mas a condenação ficou em sua biografia, e construir uma carreira com aquele histórico já não era simples. Cristina foi declarada foragida. Segundo informações disponíveis, havia mudado o sobrenome e estava vivendo em outro estado. O dinheiro investido em seu salão havia evaporado junto com ela. Ana Souza não acompanhou o destino de Márcio. Soube da condenação por Letícia. Ela ligou à noite, contou em poucas palavras. Ana Souza assentiu, agradeceu e voltou ao trabalho. Sobre a mesa estavam os documentos de uma nova cliente. Uma mulher jovem cujo ex-companheiro havia feito um financiamento de carro em nome dela, com procuração falsa. História conhecida, esquema conhecido, medo conhecido nos olhos. Às vezes, nas tardes, sentada na varanda com a caneca de chá, Ana Souza se lembrava daquele dia de inverno. A manhã fria, o sol sobre o pátio, o prédio do cartório com colunas, Márcio no terno azul marinho, Cristina no casaco bege com o anel de noivado, os sorrisos triunfantes deles, e o envelope, um envelope marrom comum, formato A4 com 4 folhas por dentro, que virou tudo de cabeça para baixo. Ela não se tornou uma ex-esposa rancorosa. Não fez escândalos, não publicou posts raivosos na internet, não ligou para a mãe dele. Ela fez o que sabia fazer melhor. Reuniu os documentos, verificou os números e colocou a verdade sobre a mesa. Em silêncio, com cuidado, com sua assinatura real no rodapé de cada página. A luminária com o abajur verde brilhava com uma luz suave. Lá fora, escurecia. Uma tarde de outono, curta e quieta. Ana Souza terminou o chá, voltou para dentro e abriu o notebook. No dia seguinte, ela tinha uma reunião com uma nova cliente. Precisava se preparar. No quadro de cortiça do corredor ainda estava o bilhete. Sempre em frente. Ana Souza passava por ele toda manhã e toda tarde. E cada vez lhe parecia que as letras haviam ficado um pouco mais brilhantes. Obrigado por terem ouvido a história. Com vocês esteve o canal Recanto das Histórias. Desculpem os erros. Escrevam nos comentários o que acharam. Se gostaram, assinem o canal.